Bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre as lentes e a visão dos objetos. As lentes são meios ópticos transparentes, feitos de vidro ou de plástico, acrílico, limitados por duas superfícies curvas ou uma superfície plana e outra curva que desviam os raios de luz que os atravessam. O seu funcionamento baseia-se na refração da luz. As lentes podem ser de vários tipos, relacionados com a forma como desviam os raios de luz. Então, as lentes são meios transparentes, limitadas por duas superfícies curvas ou uma superfície curva e outra plana. As lentes podem ser esféricas, bordos delgados ou convexas, bordos espessos ou côncavas. Temos aqui alguns exemplos de lentes. Se imaginarmos estas lentes cortadas por um plano transversal que passa pelo centro, vamos obter então superfícies como as que estão representadas aqui nesta figura. Numa lente, a luz sofre duas refrações. Nós já estudamos na aula anterior, então, e há duas aulas também, estudamos a reflação que é a incidência e depois será refletida, e na última aula estudamos a refração. Ou seja, então temos a refração como sendo a primeira que ocorre na passagem do ar para o material da lente, portanto, e naquela superfície vai haver uma refração da luz. E a segunda depois é aquela que ocorre também na passagem do material da lente para o ar. Ou seja, nós vamos ter então este tipo de lente como sendo uma lente convergente. As lentes de bordo delgados ou convexas, e nós já estudamos também o que é côncavo e o que é convexo, portanto, as lentes de bordos delgados ou convexas fazem convergir a nossa luz. E vocês vejam, nós vamos ter aqui então o nosso foco, a nossa convergência da luz, todos os raios de luz vão convergir num só ponto. Então, estas nossas lentes são denominadas de lentes convergentes porque vão convergir os raios luminosos num só ponto. O ponto onde os raios emergentes convergem chama-se então foco real. Temos aqui o exemplo dessa lente. Então, temos os raios incidentes, que são paralelos entre si, ao incidir na superfície, que é uma superfície convexa aqui, certo? Eles vão convergir e estes raios que estão aqui dentro são os raios refratados. Depois, estes raios refratados vão incidir numa superfície que, por sua vez, vai ser convergente. Então, como podemos ver por aqui, vamos ter aqui o nosso foco real. O foco é a convergência de todos os raios incidentes. Todos estes raios incidentes, se eu colocar uma lente convergente, eles vão convergir num único ponto. Temos então a nossa distância focal, é a distância entre o foco e o centro da nossa lente. E temos também o C, que é o centro da curvatura da nossa lente, como já foi feito também anteriormente. Relativamente às lentes de bordos delgados ou côncavas. Portanto, são lentes que fazem divergir a luz emergente e por isso são também designadas por lentes divergentes. O ponto onde aparecem divergir os raios emergentes designa-se por foco virtual. E neste momento, o nosso foco é feito do lado oposto à saída dos raios luminosos. Portanto, o meu foco vai ser feito antes e aqui os raios vão divergir. Os raios, ao incidirem numa lente côncava de bordos espessos ou delgados, o meu foco vai ser sempre antes, não à parte da saída. Por isso é que é o foco real e há o foco virtual. E este então é o nosso foco virtual.
Portanto, a distância focal f de uma lente divergente corresponde à distância entre o foco virtual da lente e exprime-se em metros. Relativamente à divergência das lentes, ou seja, se uma lente é mais ou menos convergente, mais ou menos divergente, tem a ver com a espessura dessa lente. Uma lente que tenha uma espessura maior tem uma convergência maior desses nossos raios. Ou seja, o seu poder convergente é maior. E nós podemos comparar isso também com as lentes dos óculos. Tem a ver com as dioptrias também. Portanto, mais ou menos dioptrias, vidro mais fino ou mais grosso. As lentes divergentes, quanto maior for a curvatura dessa lente, maior é o seu poder de divergência. Ou seja, uma lente, quanto mais curva for a nossa curvatura aqui, maior é a sua divergência. Claro que se tivéssemos aqui um espelho ou um vidro, se incidíssemos perpendicularmente no vidro, iriam atravessar perpendicularmente. À medida que temos uma determinada curvatura, quanto maior for a curvatura, maior é a divergência. E aqui o contrário, certo? Portanto, lentes convergentes, lentes divergentes, côncavas, convexas, certo? Relativamente à divergência dessa lente, saber a potência dessa lente. Portanto, a unidade de divergência ou potência focal é a dioptria. Unidade D maiúsculo. Uma dioptria é a divergência de uma lente convergente cuja distância focal é 1 metro. Ou seja, eu vou calcular esta minha distância focal. Sabendo a distância focal, eu consigo saber a divergência da lente. A divergência de uma lente convergente é positiva. Se é negativo, é uma lente divergente. Se é positivo, é uma lente convergente. Agora, vamos ver então as imagens provocadas por estas lentes. Quais são as imagens que estas lentes formam então? Temos dois tipos de lentes, as convergentes e as divergentes. Portanto, as convergentes, elas formam imagens virtuais, direitas, maiores do que o objeto, próximo da lente. Quanto mais afastarmos, menor vai ser essa minha imagem também. Imagem real, temos aqui as aplicações também dos óculos e as lupas. Temos também as nossas câmaras fotográficas. É uma imagem também real, invertida, menor, maior ou igual do que o objeto. Isto também depende depois da focagem. Objeto muito afastado da lente. E nós conseguimos aproximar esse objeto também. Relativamente a outros tipos de lentes, são as divergentes. É virtual, direita e menor do que o objeto. Portanto, independentemente da distância do objeto à lente, elas vão ser sempre virtuais e direitas e menores do que o objeto. Temos aí o nosso telescópiozinho. Agora vamos ver então a visão dos objetos. O globo ocular humano, ou olho, é um detetor de luz que seleciona e envia informação ao cérebro através do nervo óptico. Temos aqui a constituição do nosso olho, córnea, íris, cristalino, a retina, a imagem que forma também a traça junto à retina, o humor vítreo, o humor aquoso, a pupila, o nosso objeto, depois o nervo óptico e a imagem formada depois, então, no nosso cérebro. Neste caso, então, a visão dos objetos é a luz refletida pelos objetos que os torna visíveis após chegar aos nossos olhos. Os olhos são os instrumentos biológicos e muito complexos. São detectores de luz, mas também selecionam e enviam informação ao cérebro através desse tal nervo óptico. Na constituição do olho humano, há vários meios transparentes através dos quais passa a luz proveniente dos objetos até chegar à retina, córnea, humor aquoso, cristalino e humor vítreo. No olho humano, a luz atravessa vários meios transparentes. A córnea, juntamente com o humor aquoso, funciona como uma lente convergente. O cristalino é também uma lente convexa.
O seu poder convergente varia conforme a distância do objeto observado, poder de acomodação do cristalino. A luz que entra na pupila altera o seu trajeto ao passar pelo cristalino e projeta-se então na retina. E a imagem formada é uma imagem real, invertida e menor do que o objeto. Os sinais luminosos são então transformados em sinais elétricos e são enviados ao cérebro através do nervo óptico. Relativamente à correção de defeitos de visão. E então a hipermetropia o que é? É uma dificuldade em ver ao perto. Ora, vocês aqui podem verificar que a nossa imagem, o objeto, temos aqui o objeto, o pássaro, e a nossa imagem é feita para lá da retina. Esta imagem, ou seja, este objeto devia ser feito aqui na retina, aqui atrás. Mas não, ele é feito para lá da retina. Então o que é que eu vou ter que fazer? Tenho um cristalino pouco convergente, imagem formada para lá da retina, visão não é nítida. E então eu vou ter que fazer uma correção. Como é que eu vou fazer uma correção? As lentes convergentes corrigem este defeito de visão. Se eu tiver uma deficiência, uma hipermetropia na visão, eu vou ter que corrigir com uma lente convergente. Se eu colocar uma lente convergente, vou fazer com que os meus raios, ou a minha imagem, seja feita, então, no sítio certo, que é na retina. Se eu tiver miopia quer dizer que a minha imagem é feita antes de chegar à retina, enquanto que a outra é feita depois, na miopia é feita antes. E então é a dificuldade de ver ao longe. Eu tenho dificuldade em ver ao longe. O nosso cristalino é demasiado convergente, a imagem forma-se antes da retina, e a visão não é nítida. Como é que eu vou corrigir tudo isto? Usando uma lente divergente. Portanto, estas lentes divergentes vão fazer com que a minha imagem seja feita então no sítio certo, aqui atrás, na retina. A lente convergente vai corrigir a hipermetropia, ou seja, a tal dificuldade de ver ao perto, e a dificuldade de ver ao longe, a miopia, vai ser corrigida com uma lente divergente. E depois aqui, a lente divergente, nós já estudamos anteriormente então, a lente divergente é uma lente negativa, a lente convergente é uma lente positiva. Portanto, eu posso ter mais 2 dioptrias, menos 2 dioptrias. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Deixo-vos aqui uma série de exercícios para vocês colocarem também em prática aquilo que aprendemos hoje. E até à próxima aula.